Olha, eu poderia ter dito tudo isso que eu vou dizer agora antes mesmo das manifestações de rua de domingo, dia 26. Mas não me preocupei em dizer porque as pessoas que têm algum equilíbrio mental sabem que essas manifestações não mudam nada em relação àquilo que pretendem os fanáticos. Isso mesmo, como você já deve ter notado, eu estou me referindo aos fanáticos que apoiam Bolsonaro e que podem se revelar para a história como os seus maiores inimigos. Aliás, ele próprio, Bolsonaro, é inimigo de si mesmo. Ponto 1. O governo eleito por maioria, que precisa de manifestação de apoio, está confessando seu fracasso. Ou então está dizendo que as eleições foram fraudulentas, porque, do contrário, essa barulhada toda não teria o menor sentido. As manifestações de rua do último domingo mostraram o quanto as pessoas enganam e o quanto gostam de ser enganadas. Aliás, eu tenho que fazer um pequeno reparo no título do vídeo. Não foram os bolsonaristas que saíram às ruas. Foi a extrema-direita mais radical e retrógrada que chega ao cúmulo de rasgar faixas em defesa da educação. E balela esse negócio de dar desculpa esfarrapada, cínica e sem vergonha de que é porque estavam num prédio público. Estavam exatamente onde deveriam estar, num local de ensino. O que significa isso? O que significa aquele discursozinho safado daquele sujeito na frente do prédio? Está mais do que claro a confirmação de que os radicais da extrema-direita querem povo sem educação, querem povo burro, querem o povo como uma presa fácil para as mentiras que eles espalham. Querem manter o povo eternamente como vítima de maus governantes. Olha aqui, eu sei que existe uma conscientização ética no andamento de um debate que consiste em reconhecer que não se deve desqualificar o adversário. Mas os manifestantes de domingo não precisam nem ser desqualificados. Eles próprios se desqualificam. Chega a ser ridículo ficar comparando números, porque um presidente eleito por mais de 50 milhões de votos teria que ter colocado nas ruas pelo menos 10 vezes, ou até muito mais do que isso, o que ele colocou numa mobilização que, por sinal, não teve nada de espontânea. Dizer que as pessoas que foram às ruas em defesa da educação na manifestação do dia 15 de maio, dizer que elas foram vítimas de manobra ou de articulação, é igualmente ridículo diante de toda a articulação de uma semana inteira, dessa vez, de domingo, em que vários aliados do próprio Bolsonaro foram alvo do igualmente ridículo chavão dos extremistas de direita, que consideram comunistas todos os que divergem deles. Aliás, o que não faltou foi desfile de ridículo no domingo da manifestação. Um pretenso comentarista político que diz nós colocamos nas ruas, referindo-se aos manifestantes, e assumindo-se, portanto, como militante, foi o ridículo que menos surpreendeu, pois dele já caiu a máscara há muito tempo. Olha, eu não sou de dar conselho, mas eu sugiro à Jovem Pan que selecione melhor seus quadros de comentaristas, sob risco de ser apelidada de Jovem Pum daqui para frente. É a mesma Jovem Pum no novo apelido, cujos repórteres não só demonstram ignorância política, como ignorância em relação ao próprio idioma português, repetindo a todo instante que o povo foi às ruas. O povo, meus caros repórteres e meus caros comentaristas, é a população em geral de um país, independentemente de ideologias, e não uma determinada facção política convocada para uma manifestação. Eu nem preciso falar muito hoje, porque os fanáticos da extrema-direita acabaram deixando claro que eu estou certíssimo quando eu digo e repito incansavelmente que os extremos se igualam. Se é verdade que Joseph Stalin e Fidel Castro assassinaram inimigos, obviamente é escandalosamente verdadeiro reconhecer que Mussolini e inúmeros outros extremistas fanáticos de direita também assassinaram, incluindo aí, evidentemente, Adolf Hitler, que somente os completamente ignorantes em história insistem em dizer que ele era de esquerda. Os extremistas de direita foram às ruas para atacar instituições numa pauta inicial que se tentou suavizar depois, devido a toda a celeuma que surgiu a partir da convocação. Mas isso não faz com que eles pensem diferente, como ficou claro com a berradeira de alguns recalcitrantes que esbravejaram a favor do fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.
Existe algo mais parecido com isso do que o apontado radicalismo de Maduro na Venezuela, que a extrema-direita tanto bombardeia, tanto critica, tanto diz que é diferente do Brasil? Maduro é acusado de aniquilar, por meios ilegítimos, a independência dos poderes legislativo e do judiciário e de enquadrar os militares que divergem dele. Existe algo mais parecido com isso do que a berradeira da extrema-direita no Brasil? Os autodesqualificados extremistas da direita pateticamente deixaram evidente sua ignorância e desonestidade política. Alguns não aprenderam, e a maioria recusa-se a aprender, que governar não é impor resultados e atacar adversários com rótulos e briquinhas que não interessam a um país que precisa se recuperar. Não aprenderam e não pretendem aprender, pelo que fica óbvio, que governar não é fazer intrigas e achincalhes apoiado por um falso filósofo e por verborrágicos que repetem refrões, como se estivessem cantando algum hino. Ao atacar o Congresso, Bolsonaro ataca a si mesmo, pois se o Congresso é ruim, ele também é. Ou ele se esquece de que os eleitores que votam no Congresso são os mesmos que votaram nele. Ou ele queria que se elegessem apenas aqueles que ele determinasse que fossem eleitos? Aí ultrapassa o limite do ridículo. Quer mudar o perfil do Congresso? Dê educação e cultura ao povo, em vez de tentar estraçalhar a educação e a cultura, fazendo escolhas indiscutivelmente ideológicas que o próprio Bolsonaro diz condenar. O balanço mais negativo das manifestações de domingo já ficou evidente. Bolsonaro ataca a educação dos estudantes e demonstra que não sabe nada e que não está disposto a aprender também. Com o mesmo discurso manipulador do qual sempre se utiliza para enganar, mas que só engana os acéfalos, ele diz que errou ao chamar os estudantes de idiotas úteis e, ao mesmo tempo, insiste em taxá-los como inocentes que não sabem o que estão fazendo, como se os estudantes brasileiros fossem um bando de idiotas, como ele mesmo chamou. Existem alguns estudantes ingênuos, despolitizados e influenciáveis? Lógico que existem, mas são minoria, são uma parcela dos estudantes. Estão longe de representar a unanimidade dos extremistas de direita que participaram das manifestações de domingo, esses sim, manipulados e completamente ignorantes em relação aos princípios mais elementares de cidadania e de democracia. País ingovernável? O que torna um país ingovernável não é um Congresso ruim e um judiciário merecedor de severas críticas. O que torna um país ingovernável é um presidente medíocre, despreparado e prisioneiro de radicalismos e de fanatismos dos extremistas de direita, numa verdadeira síntese e retrato fiel dos únicos grupelhos que ele conseguiu reunir na manifestação de domingo.